Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, 10 horas da noite, para bater papo literário, falar de livro, dar boas risadas, conhecer autores nacionais e muito mais. Para quem vem acompanhando o ritmo, essa semana teve muita gente boa aqui no podcast e a gente vai continuar recebendo até amanhã. Depois a gente só volta na segunda-feira, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para você acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente. Muito bem. Para a gente dar continuidade aí nesse ritmo literário, a gente vai receber o escritor nacional Clóvis Filho. Ele que tem vários livros publicados no mercado, super topou bater papo com a gente sobre intimidades pelo nu. Bom esse título, né? Então a gente vai conhecer não só esse livro, mas como todos os outros e, claro, toda a bagagem literária que ele vem colocando aí no mercado. Deixa eu ver se nosso escritor entrou aqui para a gente poder bater papo com ele. Ainda não. Danilo, Nath, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que hoje aconteceu uma live dentro da igreja da Nossa Senhora da Candelária, aqui no Rio de Janeiro. Uma igreja histórica e foi lindíssimo. Gente, a igreja é maravilhosa, tem muita história. Toda a live, todo o conteúdo também está gravado no podcast, tá? Então já corre lá para assistir, que vale a pena. Nosso escritor entrou aí, vamos bater papo, vamos. Clóvis, querido. Só aceitar. Olá. Oi, bem, tudo bom? Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. Agora estou te vendo. Nada errado. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Agradeço. Você tudo bom? está me vendo e está me ouvindo, né? Tô ouvindo, tranquilo. Muito bem. Então, a primeira live literária? Nesse formato, sim. A gente, quando teve tempo de pandemia, essas questões, e a gente faz aqui em Macaúbas, toda última sexta-feira do mês, a gente faz o cortejo e recital poético cantante. Recita poesia, toca as músicas, trocou ideia. E quando houve pandemia, a gente fazia por live, assim, né? E aí a gente tinha essa... Logo quando voltou a questão presencial, a gente parou de fazer, e aí faz muito tempo já que a gente não... Esse ano, eu já ia te perguntar se ainda acontece nas lives, para que a gente possa aí seguir e acompanhar esse trabalho, essas lives, essa comunicação que aconteceu no decorrer da pandemia, mas não acontece mais, gente. Não tem nem como. Assim por Instagram, só presencial. Aí, na última sexta-feira a gente se encontra, e aí lá a gente toca e tal, e aí pode até ser de alguém querer, às vezes, fazer uma live lá, mas é muito difícil, assim, a galera gosta mais do presencial mesmo. É verdade, tem o seu charme presencial. Super concordo. Agora, Clóvis, querido, eu estou aqui com o teu livro, Intimidades pelo Nu. Você tem ele físico aí? Temos, sim.
Ele aqui, ó. Ali atrás eu acho que é ele também ali, ó. Tem alguns exemplares. Mas esse aqui é é o meu, né? Que ficou comigo. Olha essa capa, gente. Para a gente começar a entender aí, ô Clóvis, o que é o Intimidades pelo Nu? É uma série de poesias eróticas, né? Que dá um pouco, uma certa continuidade. Tem esse aqui também, Intimidades, foi o primeiro esse. Você vê que os desenhos aí são bem mais Corpos nus, né? literais, né? Vários corpos nus, genitálias, feito por Beta Meba, um artista que a gente tem aqui na cidade de Macaúbas, artista Ele é plástico, ilustrador. artista geral, né? O grande artista que a gente tem aqui. E aí a gente fez esse livro em 2015, aí tem alguns desenhos dele também dentro. E foi o primeiro de forma independente, mas o primeiro que a gente fez, assim. Tá, mas qual é o nome dele que eu não entendi o nome? Beto Ameba. Beta Ameba. Beta Aí fica ruim pra ver, né? Ameba, é isso? Ilustrador. Beto Eba. É um artista macaubense. Beto Ameba, muito bem, já segue lá. Se ele tiver Instagram, para botar o arroba dele aí para seguir. Agora, peraí. Só para a gente entender, o Intimidades pelo Nu, então não é o único livro publicado. Você tem quantos livros hoje publicados no mercado? De forma editorial, por editora, são 4. Esse é o 4. Aí tem o Intimidades, publicado por editora também, que é o mesmo desse daqui, né? Só que esse daqui foi de forma independente, a gente fez aqui, a gente mesmo, em Macaúbas, a gente tem uma grana e fez publicação. Teve um apoio aqui, eu acho. Tem um apoio aqui, inclusive da internet aqui da cidade, Macaúbas.net. E aí a gente fez esse o primeiro, aí esse daqui, por editora, né, conseguiu essa chamada de originais que está tendo aí, eu enviei, e essa editora Ópera contemplou o livro, e aí a gente publicou essa ano passado. Acho que agora, setembro do ano passado, faz um ano, que a gente fez o lançamento desse livro aqui. São poemas, são poesias eróticas? Poesias eróticas, esse e esse, né? E aí esse Intimidades é o que mais recente, né? Já pela editora Folheando, outra editora. E aí esse daqui é mais recente e são poesias eróticas também. E esse você são essas duas agora, em 2023? Esse foi o último, A gente lançou agora agosto, começo de agosto. Nossa. Mas a pré-venda dele tá desde acho que junho. Desde junho tá a pré-venda. Aí o lançamento a gente fez agora em agosto. Que coisa, um recém-nascido, gente, no mercado. Esse livro tá muito recente. Agora, esse Intimidades pelo Nu, você reuniu quantas poesias eróticas nesse livro? Você tem ideia? Aqui deve ter... Dá para ter uma ideia aqui, ó. Aqui deve ter umas 40, 50 poesias. Então é um livro rápido, gente. É aquela sentada que a gente consegue ler esse livro. Rapidinho. 86 páginas, rapidinho. Dá para ler agora, poesia. Ô Clóvis, por que poesias eróticas? Então, inicialmente,
teve esse aqui que foi o Nina, o primeiro. Eu já tinha escrito ele, poesias, né, com Nina, que é como se fosse um alter ego, uma personagem, né, um eu lírico. E aí, são poesias, tem alguma outra poesia erótica, mas são mais poesias de um amor platônico, romance, algo do tipo, né? E aí eu tinha Nina pronto, quando a gente decidiu, sentou Beto, eu, os colegas, e a gente decidiu fazer um primeiro lançamento de livro de forma independente, né? Que, aquele lá que eu mostrei, Intimidades. E aí eu já tinha Nina pronto, só que por uma questão subversiva, talvez. A gente pensou na ideia de vir com algo que provocasse a sociedade, assim, né, de certa forma, porque Macaúbas, talvez muitas cidades do interior do Brasil, geralmente são muito machistas, muito conservadoras, né? Tem a questão da igreja muito forte. E aí, para poder vir com algo que impactasse mais, né, que trouxesse, além de uma questão de poesias, de literatura, de lançamento de livro independente, que tudo isso já era algo não comum na cidade de acontecer, ainda era sobre poesias eróticas. Então foi meio que uma ideia de provocação. E eu nem tinha todas as poesias para poder fazer um livro exatamente, né? Quando a gente pensou. Aí eu lembro que eu fiquei assim uns 2, 3 meses escrevendo as poesias para formar um livro. E eu já tinha o Nina, né, para fazer que eu poderia colocar, mas eu preferi botar o Intimidades. Então, e aí, essa escrita da minha parte erótica, ela veio mais como uma provocação inicialmente, e aí depois, ao longo do tempo que eu vou escrevendo, vem também, né, vai surgindo, e é normal, né, acho que o erótico sempre está à nossa volta, sempre está por aí, a gente sempre está ligado a algo. Né? Mas ele é algo real. Tudo que acontece ao nosso redor é erótico. Pensamentos, gestos, tudo que a gente faz tem um pingo ali de erotismo. Agora, como é que tu usa, por exemplo, a sensualidade nos teus poemas eróticos? Existe isso de você mesclar o erotismo com a sensualidade, que é totalmente diferente do sexo, do vulgar, do chulo. O erótico ele já está num patamar diferenciado. Então, como é que você usa a sensualidade nos seus poemas eróticos? Geralmente acontece quando ou eu estou envolvido com algum relacionamento, né? Ou em paixão, né? Quando apaixonado por algo, alguém. E aí eu acho que é natural esse envolvimento sensual, né? Porque o erotismo, a imaginação ali, né? De algo que pode acontecer, já é uma imaginação sensual. E aí você aplicar aquilo à poesia, de certa forma, ela já vem com esse pedido, né? Para ser não só o escrachado ali, sei lá, colocar só a realidade. Sim. Então, quando você vai para o lúdico, você já sensualiza, né? Natural, assim. Pelo menos acontece comigo, assim, isso, né? Então, a gente pode dizer que, por exemplo, a tua inspiração vem de relacionamentos, ou seja, você coloca para fora através de poesias, experiências vividas, é isso? Também. Há casos de curiosos, assim, né? Porque é meio com onda de frequência, talvez, não sei. Mas, assim, há casos de eu começar a escrever, às vezes, sem ter nenhum relacionamento, tá? Até carente, sozinho. E aí começo a escrever aqui, porque vem alguma ideia, e aí eu escrevo ali,
né? E Forma flui o poesia, negócio. leio aquela poesia e aí passa alguns dias, algum tempo depois, aquela poesia que eu escrevi, que não existe, só pensei, escrevi, ela acontece logo depois. E é curioso isso, né? E aí também essa situação de quando eu me relaciono, aí depois eu escrevo a poesia. Então tem algum mistério também aí, né? Essa questão da fluidez de escrever e de se colocar em favor da arte, acho que faz com que a gente se misture nisso, né? Não é nem só a realidade, mas é também a realidade, mas nem só a imaginação, mas também a imaginação. É Pois bem é, louco. não é todo mundo que consegue essa proeza de transformar o erótico em poesia. Você, pelo que eu estou entendendo, já vem escrevendo, produzindo algo desse tipo e semelhante a isso já há algum tempo, inclusive em parceria. Como é que você equilibra essa exploração ao erótico, se é isso que a gente pode usar essa palavra, né, exploração, mas a evidência do erótico com a necessidade, por exemplo, de manter a poesia na hora que você escreve, mesclando erótico e poesia, algo que chegue aos seus leitores, ou aos leitores de maneira geral, algo que sensibilize, mas também que incite. É, essa questão da escrita, né, em si. De quando comecei a escrever, é algo que eu exercito mesmo, é algo, para mim, comum, assim, eu passo 2, 3 dias, eu já estou com necessidade e vontade de escrever, né, alguma poesia, algo literário que seja. E como eu disse, né, como a gente pensou nessa ideia de provocação para um primeiro lançamento de livro, porque a gente tem aqui um coletivo, chama Coletivo Caipora, que é um coletivo de artes integradas. E aí a gente faz festival de música, cinema na rua, e aí a gente tinha um lançamento como uma proposta também, né, do coletivo. E aí, como veio essa provocação de colocar o livro para ser um livro erótico, no primeiro lançamento que a gente ia fazer, né, de forma independente, ali é que vai fluindo essa questão do erotismo dentro da poesia, né? Então, escrever poesia já era algo que eu fazia e faço de forma tranquila para mim, assim. Eu não tenho muito aquela de vir a inspiração, eu ter que sair, eu ter que escrever. A inspiração vem, às vezes eu fico remoendo ela na cabeça, pensando, passo 2 dias, 3 dias com a poesia ali rodando na cabeça, aí depois eu sento, escrevo. Às vezes eu só vou, escrevo mesmo, já estou com a ideia, ou alguma situação onde eu passo, na rua, né, igual eu falei, às vezes algo de imaginação que inspira, algo de real que eu estou vivendo que me inspira. E aí essa questão do erótico na poesia, ela é, comigo, pelo menos, ela se tornou algo simbiótico, né? Ela tá junto, ela faz parte disso. Não é muito um só ou outro só. Às vezes, quando eu escrevo algo político, que não é erótico, algo sobre a cidade, eu tenho um livro também que a gente escreveu aqui, Falando da Cidade, que é o livro que retrata questões políticas da cidade, questões de escritura, da cultura da cidade. E aí, mesmo nesse livro que é político, quando você vai ler, tem algo de erótico ali também, assim, né?
de forma subliminar. Então, assim, por exemplo, Pablo Neruda, né? Que foi, inclusive, um poeta que me inspirou, que eu li, tive a inspiração de escrever poesias também. Pablo Neruda, qualquer livro dele que você pegar, tem uma característica dele ali, que é um negócio um pouco romântico, uma beleza sutil dele ali. Mesmo quando o Canto General que ele faz sobre a América Latina, que é o livro político também, a mesma beleza que tem naqueles poemas políticos dele, tem no 100 Sonetos de Amor que ele faz também, né? Poxa, Então, ia pegar para você, para te mostrar que eu tenho a biografia do Pablo Neruda, ia te mostrar agora. Ainda não li, mas está aqui na minha lista, só que está lá em cima, na prateleira lá em cima. Se eu soubesse, tinha perto para te mostrar. Aí, ó. Foi o primeiro... Porque até antes de escrever poesia, eu não tinha noção do que era poesia exatamente. Não tinha noção mesmo, não sabia o que era, como é que era. E aí muito aquela ideia que a maioria tem, né, de que poesia é aquele negócio rimado, só é isso, poesia é só a expressão rimada. Aí eu me deparo com o Pablo Neruda, um colega meu me apresenta, e aí o livro Sem Soneto de Amor, até terrível aqui. Sem Soneto de Amor, são sonetos, né? E soneto geralmente é rimado também. Só que por ser espanhol, que ele é do Chile, né? Então ele escreve em espanhol. A tradução ficou livre, né? Não ficou em rimas, né? Então, quando eu li... Qual é o que você mais gosta dele? Tem algum preferido? Tem uma que eu sei recitar ela até sem ler. Não te quero, senão porque te quero. E de querer-te a não querer-te chego. E de esperar-te, quando não te espero, passo meu coração do frio ao fogo. Te quero, só porque a ti te quero. Te odeio sem fim, e odiando te rogo, que a medida do meu amor viajeiro é não ver-te e amar-te como cego. Talvez consumirá a luz de janeiro, seu raio cruel, meu coração inteiro. E nessa história, só eu morro. E morrerei de amor, porque te quero, amor, a sangue e fogo. Pablo Neruda, do 100 Sonetos de Amor. Não, gente, espera aí que eu tenho que pegar o livro. Espera aí, porque agora eu tenho que ler Pablo Neruda, gente. Espera aí. Pablo Neruda. Aí tem essa aqui é muito boa também, ó, até marcação nela. Ó que bonito. Dois amantes ditosos fazem um só pão. Uma só gota de lua na erva. Deixam andando suas sombras que se reúnem. Deixam um só sol vazio numa cama. De todas as verdades, escolheram um dia. Não se ataram com fios, senão com aroma. E não despedaçaram a paz nem as palavras. A aventura é uma torre transparente. O ar, o vinho vão com os dois amantes. A noite lhes oferta suas ditosas pétalas. Tem direito a todos os cravos. Dois amantes felizes não têm fim nem morte. Nascem e morrem, muitas vezes enquanto vivem. Têm da natureza a eternidade. Pablo Neruda, 100 Sonetos de Amor. Ai, Clóvis, você vai vir me mas eu não tô achando meu Pablo Neruda, que eu arrumei as minhas biografias. Eu arrumei minhas biografias essa semana, biografia masculina, biografia feminina, e fui organizando. Não sei onde eu botei o Pablo Neruda. Ai, meu tá cantando. Peguei nele essa semana, gente. Ai, que mas eu tenho ele aqui, depois eu vou tirar foto e vou te mandar. Gente, preciso ler Pablo Neruda agora, já era. Ele é um poeta incrível. Tanto politicamente, né? Acho que ele foi até senador do Chile. Sim, eu tenho a biografia dele política. Ele é do tempo de Allende, né? Que é um dos presidentes
esquerdista e comunista que a gente teve na América do Sul e que foi assassinado pelos Estados Unidos, né? E entrou o Chile com a ditadura igual ao Brasil, enfim. Pablo Neruda era um dos artistas que estava lá a favor de Allende, foi perseguido, teve que ir para a Itália, enfim, teve uma história muito bonita, ativista politicamente, e as poesias, né? Esse Censorense, inclusive, é prêmio Nobel, né? De literatura. Então, Tem um filme, uma foi série incrível. sobre o Pablo Neruda na Netflix. Não sei se você assistiu. Se não assistiu, vale a pena. Séries? Não, acho que não. Tem um filme que não é baseado em fatos reais, mas tem alguma situação dele, né? Que é o Carteiro e o Poeta, que retrata as poesias dele, com o envolvimento dele com o carteiro. É muito bom também. A gente passou, inclusive, com o Coletivo Caipora nas ruas da cidade. Passou ele. E é isso aí, Pablo Neruda é o que me inspira, né? Nessa ideia de, mesmo escrevendo algo político que seja, Agora, deixar uma marca ali sensual, uma marca erótica, sabe? Uma poesia que não, às vezes não refere-se exatamente a algo sexual, sensual, erótico, mas deixar algum traço também disso ali, né? pois é, você leu aí, né, recitou pra gente Pablo Neruda, porque isso é recitar. Lê pra gente um pouquinho dos teus poemas, pra gente conhecer sua escrita, a gente entender do que se trata. Ué. Ó, esse daqui é um pouco mais denso, talvez, assim, mais erótico, mais proibido para menores de 18 anos, né? Eu pedi para a editora colocar, mas esqueceram. No outro aqui, por exemplo, tem. Aqui é 16 mais. Colocar 16. Mas nesse daqui, a editora acho que esqueceu o detalhe. Vamos ver aqui qual. Ó, esse aqui. Que Deus me dê a paciência de uma abelha buscando pólen, servindo prazeres, para que eu possa ser um transeunte nos corpos das femininas loucas, parando em cada estação dos seus pelos pubianos, farto em boca, dançando os dedos, protuberância sanguínea roliça, adentrando-lhes, por todas que passar-me nu entre seus jardins, feri-lhe uma na ponta do espinho, que arrepiá-la-á a coluna, no fraquejar de me ser toda, escândalo de amor. Fugir-me-á a sombra da triste partida, por seus raios de risos, e de uma língua será apenas minha lambida. Na liberdade de correr em torno do sol, anoiteceremos presos de paixão e leveza, na calma das estrelas, queimando o universo, ascendendo em sexo. Queimando o universo, intimidades. Sim. Que coisa, né? Agora, ô Clóvis, como é que você vê, por exemplo, a influência da poesia erótica nessa percepção de amor, de sexualidade? Você, como escritor de poesias eróticas, como é que você vê isso? Essa influência do erotismo nessa percepção voltada para o amor e para a sexualidade? Por exemplo, erótico veio de Eros, né? Eros é o deus do amor, considerado deus do amor, muito usado na era grega, né?
Platão usa, né, filósofos, e pelo menos há algum tempo, por exemplo, na Grécia, por exemplo, amor e erotismo era a mesma palavra, né? Mesmo sentido. E aí talvez com a chegada da pessoa religiosa, igreja, né, todo esse pudor, esse moralismo, a gente vai ter essa separação de eros, que aí vai se tornar o erótico, para amor romântico, e aí vem o romance, né, o romantismo, e transforma o amor em algo mais plástico, mais artificial. E sai um pouco dessa questão do amor que é, pelo menos entre pessoas que estão, né, porque tem esse amor, talvez, familiar, esse amor mãe-pai, né, filho-mãe, filho-pai, e amigos, mas sempre há algum, né, Freud sempre traz essa ideia de que tudo tem uma ligação sexual no meio, né? Então, o amor e o erótico são sinônimos, né? Só que por questões religiosas aí, não sei exatamente se só religiosa, né? Questões morais assim, a gente faz essa separação como se amor fosse algo sozinho, e aí você tem esse amor bonitinho, sei lá. E o erótico fica esse negócio de um certo pudor, uma certa vergonha, né? Fica um pouco deixado como entra no vulgar, entra em outras situações, né? Sim. Eu, pelo menos, tenho essa tendência de achar que é erótico. O amor tá no mesmo lugar, né? A gente acho que é mais natural, por exemplo, sexo do que, sei lá, qualquer outro assunto sobre o amor, né? O sexo está muito mais ligado ao amor. Ele é muito mais evidenciado. Não vejo muita separação, né? A gente tem essa conexão, né, do sexo com o amor. As pessoas fazem sexo sem amor e amam sem fazer sexo. Isso também, né? Então tem essa conectividade que também diferencia. Agora, você já foi em algum momento censurado pelos seus poemas eróticos ou recebeu críticas ferrenhas sobre eles? Não, assim, talvez pela insignificância ainda, né? Não tem nenhum reconhecimento nem nada, tá tranquilo ainda, não tem um... Sim, há alguma outra, igual a gente tá falando aqui, né? Alguma outra pessoa que às vezes chega com esse pudor, né? Essa vergonha, e aí acho que ou é demais, né? Pô, tá fazendo uma poesia erótica, acho que é demais, acho que é algo extraordinário. E é só algo comum, mas assim, é algo bem simples, assim, nada que seja de censura, né? Não, nunca houve esse tipo de situação, não. Já houve essas questões de quando a gente fez o lançamento desse primeiro livro, né? Intimidades, que a gente fez aqui de forma independente. Não foi o primeiro que a gente fez, 2015, que a gente fez ele. Eu lembro que eu convidei algumas pessoas, né? E tinha um professor que eu gostava, mandei o convite para ele, ele foi. Aí comprou o livro e tal, beleza. Quando passa um tempo, eu conversando com uma das filhas dele, aí uma filha dele me reclamou que o pai não deixava ela ler o livro. E ela já era adulta, né? Acho que se ela tiver 3 anos mais nova que eu, 4 seja muito. Então, aí ela me falou, meu pai não me deixou ler o livro lá não, disse que era muito pesado, disse que eu falei, poxa.
O professor e a filha adulta. É de estranhar, né? Mas não chegou a ser uma censura, né? Foi É de só a estranhar, vergonha de um pai com a filha, né? Mas tudo sim. bem, faz parte. Acontece. Faz parte, exatamente. Agora, você como poeta, voltado aí, produzindo e publicando livros voltados para poesias e poemas eróticos, como é que você acha que a poesia erótica, por exemplo, pode estar contribuindo para essa quebra de tabus e para essa liberação, entre aspas, sexual? Você acha que esse conteúdo gerado, ele pode sim influenciar para essa quebra de tabu, para chegar nas pessoas e falar, olha, somos feitos de sexo, fazemos sexo e precisamos falar sobre ele, porque isso é muito importante. O que você pensa sobre essa quebra de tabus através da poesia erótica? É, o lúdico, né? O lúdico eu acho mais interessante, geralmente, quando a gente vai. Você pode até reparar, assim, geralmente em escola, em ensino, né? Quando você usa aulas de cidade, música, poesia, cinema, as plásticas. Sempre dá um start melhor ali, né? Dos estudantes, sempre tem um envolvimento maior. Então, acredito que poesias eróticas seriam interessantes nesse sentido, né? De um ensino. Só que aí, quando a gente entra nessa questão, a galera já vem com essa, poxa, que a eleição retrasada, né? Passada, já a eleição do ex-presidente. Ele ganhou com uma questão de uma madeira de piroca, sei lá, que era como se fosse um projeto da oposição para Kit gay, colocar na uma madeira de escola, piroca. é uma loucura, entendeu? As Sim. pessoas usam essa questão moral sexual como se fosse algo demoníaco, né? Sei lá, que viagem é essa. Todo mundo sabe o que é sexo, né? Todo mundo faz sexo. As pessoas nascem porque existe sexo, né? Você nasce porque duas pessoas fizeram sexo. É algo mais comum que existe. É o sexo, né? Morrer e sexo, né? Nascer e morrer é as duas certezas que a gente tem na vida, assim, né? É que você nasceu e que você vai morrer daqui a pouco. E falar sobre os dois, a morte também é algo que as pessoas evitam, né? Sei lá. Agora, acredito que se houvesse uma educação, um ensino que desse uma educação sexual, né, ensinasse a gente sobre o nosso corpo, né, homem saber da diferença de mulher, os andrógenos que estão aí, né, os homossexuais, os transexuais. Se a gente soubesse disso, entendesse disso na escola, trocasse ideia sobre isso. Quando chegasse na adolescência e no ensino médio, poxa, uma poesia erótica, tranquilo, isso é algo igual a qualquer outra poesia, né? Você lê em qualquer lugar. Então, acho que a educação sexual é muito importante, mais num país em que ainda a gente tem que lidar com pessoas que acham que uma madeira de piroca, sei lá, essas loucuras que a galera vai inventando. Essa evangelização desse cristianismo muito pudor e essa briga moral, né? Só atrapalha. Exatamente. É difícil a gente tentar conscientizar, inserir numa educação, a educação sexual não desde muito novo, mas inserir a educação sexual a partir de uma fase, ao mesmo tempo que a gente tem que falar, gente, uma madeira de piroca não existe. Kit gay não é invenção. Então a gente tem que lidar com muitas coisas. Né? Então é Pura difícil. gay. Que viagem, pura gay. É só doideira. A galera vai inventando. Kit
gente, quando a gente daqui a 100 anos com a galera lá da frente, falar do que esse povo estava falando quando começou com esse surto coletivo de mamadeira de piroca e kit gay. Então, ter que lidar com muitas coisas ainda, realmente. O erotismo, né? E, gente, é surreal. Agora, você tem algum, fora, né, o Pablo Neruda, algum escritor que você indique pra gente que tem essa pegada erótica? Erótica, eu sei de Marquês de Sade, né? Mas... Nossa, Marquês de Sade é sensacional, né, Clóvis? Naquela época, o cara já falando de putaria explícita. É sensacional aquilo. Aí é uma das referências na literatura, né? Aí a gente tem Jorge Amado, que para mim é um dos maiores, só que Jorge Amado não é poesia, né? É romance. E pô, erótico, incrível, muito bonito o jeito que ele coloca, né? Qualquer história de Jorge Amado também tem esse traço, né? Você vai pegar Jorge Amado, às vezes uma história... às vezes é história política mesmo, história sobre rua, sobre situações assim, mas tem um envolvimento erótico ali no meio, né? Tem uma situação. Jorge Amado, eu acho que inclusive me inspirou mais do que Pablo Neruda nesse sentido, né? Do erotismo. O Pablo Neruda me inspira mais na questão da poesia, mas Jorge Amado na questão erótica. Só que Jorge Amado não é poesia, né? Agora, em poesia, eu não tenho essa referência. Existe um erótico? Ah, sim, tenho. Hilda Hilst. Hilda Hilst, na poesia. A poesia erótica de Hilda Hilst é incrível. Tem muito... Eu não li, não, mas eu vou ler agora. Agora eu vou separar. Hilda Hilst. Não li. Muito boa, subversiva. Também ela é da época da ditadura, então, poxa, a mulher é foda. Tem uma que eu gosto muito, que é a que escreveu Boca do Inferno. Se eu não me engano, o nome dela ela é uma escritora brasileira. É Ana Miranda, eu acho o nome dela. E aí ela escreveu A Boca do Inferno, que é uma obra que ela mescla ali elementos históricos, uma narrativa meio erotizada. Então vale muito a pena. É Boca do Inferno e Carvão Animal. O Carvão Animal já é de uma outra escritora, que é a Ana também. É Ana Paula Maia, se eu não me engano. Vale muito a pena, porque elas pegam ali o erotismo bem carregado. Então, para quem gosta, né, quer conhecer, enfim, abrir o leque da leitura, vale muito a pena. Agora, Ana César, né? Você falou? Ana César? Ana César? Não, é a Ana... São duas Anas. Uma é Ana Miranda e a outra é Ana Paula Maia, se eu não me engano. Essa que você falou. Eu não sei se é o outro sobrenome delas, mas eu conheço por esses sobrenomes. Entendeu? Que eu falei é Hilda Hilst. Hilda Hilst já é mais antiga. Eu acho dos anos 70, 80. Agora, a gente está falando sobre o erotismo, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, só eram produzidos livros, gibis e histórias, não eram nem poemas. Eram histórias eróticas explícitas, eles só não eram vinculados. Mas você chegava em banca de jornal, você tinha livros, livretos de escritores
Escritoras não, porque eles não deixavam. Mas escritores com histórias de sexo explícito. A gente consumia, a gente não conseguiu 80, mas nossos avós, nossos pais, os vizinhos dos nossos pais, eles consumiam. Tudo por baixo do cobertor, mas consumiam. E era vinculado. Sim, sim. Né? Agora que a gente está com esse vucu-vucu de não, erótico não, porque é muito impactante. Gente, leiam livros. Agora, é só mais uma leitura, né? Sim. Só mais uma leitura. Você tem projetos aí para chegar no mercado nesse 2023 ou só 2024? Essa editora, né? Editora Folheando, que esse daqui é o terceiro. Tem o Nina, que foi o primeiro, né? Nina foi o primeiro. Foi em 2021, talvez final de 2021 ou começo de 2022. Eles lançaram a chamada de Originais e eu coloquei 5 livros. Esse daqui que foi o segundo, Poesias que me comeram a vida. Tá linda essa capa. Nina, uma palavra de sabor muito bonita, né? Uma pintura renascentista, se não me engano, Michelangelo, talvez, o Rafael. Alguma retratação, muito bonita mesmo. Nome da moça que fez, poxa, vou passar aqui o nome dela. Ela faz vários desenhos massa, de capa, de livro. Helena, acho que é Helena, quer ver? Helena Renato Dalfri. Helena Renato. Muito bom. Ai, linda essa capa. Linda mesmo. Aí o Nino foi o primeiro, esse que foi o segundo, Intimidades aqui, o terceiro que saiu agora. E era para estar agora em setembro, eles colocar em pré-venda mais um. Eu acho que deve sair agora em setembro. Aí eu não vou lembrar qual é o título, deixa eu ver aqui. Eu tenho que lembrar o título, gente, é muito bom isso. Não vou lembrar. Quer ver? Aonde que os seus livros estão à venda? Pode entrar em contato comigo ou pela Editora Folheando mesmo, o site da Editora Folheando. Que aí acho. Qual é o teu Instagram, Clóvis? Clovinhos Teixeira. Clovinhos Teixeira. Teixeira. Arroba Clovinhos Teixeira. Deixa eu botar aqui. Você tem como digitar aí nos comentários, Clóvis? Para o pessoal. Sim. Gente, já segue o nosso escritor para acompanhar. Clovinhos, arroba Clovinhos Teixeira. Para que vocês possam acompanhar todo esse material que ele produz, voltado para o erotismo, para o erótico, né, que é bem interessante, arroba Clovinhos Teixeira. Lembrando que eu vou marcar ele na entrevista, então vai aparecer no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Tá? Na Amazon, teus livros não estão, né, Clóvis? Não, na Amazon não. Acho que a editora coloca só lá no site deles. E eu tenho algumas cópias ali, algumas. Deve ter uns 5. Tem alguns exemplares aí. Eu consigo arrumar para quem quiser. Maravilha! Já manda um direct para o nosso autor para adquirir o livro. Clóvis, querido, isso é assunto que rende, né? A gente poderia ficar aqui pelo menos mais 1 hora batendo um papo sobre isso e não ia ser o suficiente, gente. Eu tô, assim, muito surpresa e feliz de ter recebido você no meu projeto.
quero te dizer que eu só te desejo sucesso. Você não pode escrever. Volte sempre que você quiser. E outra coisa, eu ia te perguntar sobre o teu projeto. A gente consegue seguir, consegue acompanhar? Você não tem um projeto de arte na rua? Projeto De arte na rua? Qual é o nome? sim, Cortejo e Recital Poético Cantante. Ele acontece toda última sexta-feira do mês, em alguma praça da cidade. Tem o Instagram, que é Cheiro de Palavra, que aí lá a gente divulga que dia que vai ser, onde vai ser. E tem alguns outros projetos, Coletivo Caipora também, que é um coletivo de artes integradas. Mas esse da última sexta-feira é o que eventualmente acontece, né? Toda última sexta-feira do mês a gente vai para uma praça, fica recitando poesia, trocando ideia, né? Tocando no violão. É um projeto que acontece já agora, esse ano, fez 11 anos, a gente está indo para o 10º ano que a gente faz isso aqui na cidade. Maravilha! Então já segue lá também no Instagram para acompanhar esse projeto aí na rua que ele faz. E claro, né, gente, o @Clovinhos Teixeira. Clóvis, querido, muitíssimo obrigada, tá? Sucesso sempre. Para nós. Se deu. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. Clóvis, obrigada, amor. Um beijo. Beijo.